Então, nós sempre participamos da vida política do país, né? A partir do momento que a gente se tornou consciente, né, nessa luta aqui dentro do sindicato, a gente começou a olhar o viés político. E nos anos aí 70, quando Lula, Jacó, Olívio Dutra pensaram em fazer um partido, né, dos trabalhadores para olhar para essas questões nossas, a gente participou desde o início. Meu nome é Demétrio Vilagra, nasci na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, no ano de 1946. Então, eu vim para Campinas porque onde eu morava, em Mato Grosso do Sul, você não tinha condições de trabalho, né, profissional. Eu vim para Campinas porque eu tinha amigos aqui, vim, estudei, depois fiz concurso e entrei na Petrobras. E fiquei até o final da minha vida profissional na Petrobras. A história tem várias, né? A história é o que não falta na Petrobras. A refinaria, a princípio, fui trabalhar numa ferramentaria, né? Trabalhar com ferramentas. Fiquei um certo tempo, depois fiz o concurso, fui trabalhar na operação, na parte de utilidades, que nós fazíamos tratamento da água, geração de vapor e geração de energia elétrica. Lá quando você entra na operação, você fica 1 ano estagiário. Então você faz o curso teórico, mas na realidade você não entende a praticidade de você operar uma refinaria, que é muito complexo. Então você é chamado no início de borrachudo. Borrachudo é aquele mosquitinho que vai e suga o sangue da gente, entende? Então todo mundo é borrachudo. Chegando lá, a primeira coisa que eles fazem é dar um banho no borrachudo. Você está andando assim embaixo, de repente vem um balde de água na sua cabeça. Você pega o borrachudo, você fala para ele, pega esse acendedor aqui, esse maçarico, leva lá no laboratório para fazer um exame de pH nele. O maçarico é uma peça de ferro, tá? Mas você leva lá para fazer um pH. Não tem nada que ver, entende? E por aí vai, é brincadeira em cima de brincadeira. O que você vai mais achar é história de petroleiro aqui. Tinha um supervisor nosso que chamava Gorgônio, e era um baixinho, e a gente estava trabalhando na caldeira de CO, na unidade 220. Ele descia todo dia e vinha. Um dia o Chuchu botou uma capa uma capa preta de chuva. Quando ele desceu, o Chuchu abriu a capa dele lá, o supervisor quase desmaia lá, passou mal lá, tal. Foi um que papai, então é uma das histórias aí. Fiquei um bom tempo trabalhando lá, e quando eu vim para o sindicato, fiquei um tempo no sindicato afastado, né? E depois da greve eu voltei para trabalhar mais em São Paulo, no escritório de compras, que na época chamava SPAL. Então, como eu conhecia materiais de refinaria, fiquei trabalhando na parte de compras e fiquei lá até aposentar em 92. A primeira imagem que vem da refinaria quando você vai lá é um susto, né? Você olha para aquele barulho e você fala, nossa, vou ter que operar isso? Não vou ter condições. Quando você vai para aqueles painéis de controle, tem centenas de luzes, botões que você vai ter que operar. Você fala, será que eu vou operar? Aí você fica 1 ano estagiando, né? Aí você tem que correr atrás, tem que estudar, tem que ler, tem que entender para funcionar. Mas depois que você domina, é tranquilo. Mas é um trabalho perigoso, né? Você trabalha com altas pressões, altas temperaturas, você trabalha com combustível, né? Que você tem que ter muita responsabilidade. Em certos momentos, quando dá uns desacertos lá, tem certas emergências, você tem que ter coragem também, entende? Mas é um trabalho gratificante, porque depois você chega à conclusão que você pode, né? Às vezes você chega lá meio, não vou conseguir, consegue, todos nós temos condições. Então quando você trabalha um certo tempo, você domina todo, você fica contente porque acha que você conseguiu dominar aquilo lá. Essa questão do partido. A gente entende que é necessário um partido que olhe para os nossos problemas, que vai buscar os nossos direitos. E nós sempre participamos. No ano aí, quando nós elegemos o Toninho,
que foi o prefeito de Campinas pelo PT, ele nos convidou, eu e outros amigos, para participar do governo dele. Nós fomos para a SEASA, que é a Centrais de Abastecimento, é a quarta do Brasil, é uma central grande que atende 500 cidades aqui da região. Nós fomos fazer lá, a pedido dele, a recuperação financeira da empresa, implantar 2 programas de segurança alimentar, o Banco de Alimento e a merenda escolar, que era terceirizada. E a gente implantou os 2 programas, foi sucesso. Depois esses outros companheiros que estavam lá, estavam na direção, saíram, foram para... Um foi para a Petrobras, outro foi para outra empresa, sempre melhor. E eu acabei ficando lá de presidente da empresa. E quando terminou o governo nosso do PT, que o Toninho havia morrido, a Isalene assumiu, a gente pediu para sair da empresa. Só que quando o doutor Hélio ganhou, ele pediu que nós votássemos para pilotar esses programas. A gente ficou pilotando o programa no primeiro governo dele. No final do governo dele, como tinha muita luz nesses programas sociais, eu fui convidado e indicado pelo presidente Lula para ser o vice-prefeito do doutor Hélio. A gente veio, teve a eleição, fomos eleitos com 70% dos votos, tivemos mais de meio milhão de votos, e nós governamos eu fiquei 3 anos. No final do segundo governo dele, estourou o caso Sanasa. Aí ele foi, através de uma CPI, afastado, depois eu assumi, fui afastado também, voltei, depois fui afastado, voltei, fui afastado, depois a Câmara me cassou. Eu passei algum tempo, né, com esse processo, eu fui condenado, mas eu não podia participar dessa corrupção, porque esses contratos é feito no primeiro governo, eu vim no segundo, como é que eu poderia participar, entende? Depois o advogado fundamentou todo e o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que eu não fazia. Então, das 15 pessoas que estavam condenadas no caso Sanasa, só eu fui absolvido. O resto, os 14 foram condenados e eu não, porque realmente eu não fazia parte desse esquema. Eu acho que é política, né? É um político, porque o prefeito era inimigo do governo do Estado, onde está subordinado o Ministério Público, o Judiciário, e quando veio... Porque o processo da Sanasa era uma investigação que envolvia várias cidades, várias empresas. A Sabesp, por exemplo, tinha um contrato 10 vezes maior do que a Sanasa. E a Sabesp não foi investigada, porque a gente sabe, tinha participação de pessoas que não podia aparecer, né, nessa questão. E eles focaram mais Campinas, porque o doutor Hélio era inimigo político do prefeito. E eu entrei nessa cota porque eu sou petista, do PT também, era inimigo político do governador, entende? Por isso que eu entendo que essa questão do processo foi feito a partir dessa posição nossa como inimigo político do governador. Eu queria agradecer a todos os amigos que passou, né? Jacob Itá, que foi nosso presidente, o Caravantes, o Alencar, o Spies, muita gente que a gente teve junto na luta. E dizer que para mim foi uma bênção de Deus ter conseguido trabalhar na Petrobras, foi uma empresa onde eu me mantive durante todo esse tempo, criei meus filhos, entende? Fiz muitos amigos, graças a Deus, todos amigos, e sou uma pessoa hoje cumprimentada. Eu sou uma pessoa resolvida em todos os quesitos, né? Estou aposentado, tenho minha casa, tenho meus filhos já formados, tenho um bom salário, posso ajudar as pessoas que estão ajudando, faço algum trabalho social, entende? Cuido da minha espiritualidade, enfim, sou uma pessoa hoje realizada e agradeço a Petrobras por isso. O sindicato, porque na época o Brasil todo estava com aquela febre sindicalista, né? E para nós era novidade você descobrir os direitos dos trabalhadores, que até então você vivia num regime fechado, entende? Onde que você não entendia essa relação capital-trabalho. Depois o sindicato ele começou a dar cursos,
que você começa a entender a relação capital-trabalho, você começa a aprofundar nessa questão do capitalismo, você vai entender o que é a mais-valia, entende o que é o lucro, entende? Aí é interessante essa discussão do sindicato, por isso que as pessoas começaram a formar em torno do sindicato, porque ele fazia a cabeça das pessoas no sentido de você ter o entendimento do mundo que você vive, da relação que você tem do capital e trabalho. Hoje, fazer sindicalismo no Brasil está muito complicado, né? Primeiro, como é que você vai reivindicar, sendo que você tem 14 milhões de trabalhadores desempregados? Hoje, ninguém quer ver falar em sindicato, em falar em direito, em aumento. Ele quer ver falar na estabilidade do emprego dele, entende? Ou quer emprego, né? Os 14 milhões. Ficou difícil. E essa reforma que o Michel Temer fez, ela praticamente tirou todos os direitos dos trabalhadores. Eu penso que eles querem fazer aqui no Brasil, a exemplo dos Estados Unidos, onde um trabalhador não tem relação nenhuma com o patrão. Você vai lá, ele contrata para fazer um serviço, te paga por hora, terminou o serviço, pagou, assinou, não tem nada. Você não tem carteira assinada, não tem fundo de garantia, não tem férias, não tem 13º, não tem seguro-desemprego. Quer dizer, você não tem garantia nenhuma. A exemplo, hoje você vê esses Uber, por exemplo. A pessoa compra o carro, paga o seguro se tiver condições, põe a gasolina, paga os pneus, paga tudo para receber um valor irrisório. Não tem relação nenhuma de emprego. Você vê esse pessoal das motos aí, de entrega, compra a moto, eles não têm dinheiro para o seguro. Se amanhã depois o motoqueiro cai, quebra a perna, entende? Quem é que vai acudir ele? Ele não tem plano de saúde, não tem nada, vai para o SUS. Vai dar despesa para o SUS, para o governo, para nós, entende? Essas coisas tem que regulamentar. Você tem que ter um seguro para andar de moto. Se você caiu, bateu a cabeça lá, morreu, quem vai tratar da família sua? Entende? Então hoje o sindicato no Brasil ele está complicado. Desde regulamentaram, entende? E muita coisa que você precisa discutir, está difícil de discutir, porque acabaram até com o Ministério do Trabalho, entende? Esse governo. Isso quer dizer que direito de trabalhador vai ser zero. Com a questão do avanço da tecnologia, o mundo do trabalho ele vai ter problemas. Eu estava lendo um livro das 21 lições para o século XXI, do Yuval Harari. Ele diz lá que no ano 50 nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas suicidando, porque você não vai ter que fazer. Vai ser a época da inteligência artificial. As pessoas vão estar todas chipadas. Então, se você tiver uma doença, no princípio, o início de um câncer, o chip já vai indicar que você está doente, entende? E você tem que ir no médico, porque senão a empresa sua vai te chamar. Ou o seu seguro de vida vai te chamar, o seu seguro médico vai te chamar para você ir, entende? Então, eles vão avançar de uma certa maneira que o mundo do trabalho vai ter muita dificuldade. Entende? Ele só não avança nesse momento porque as coisas ficariam muito pior. Mas já tem condições aí da inteligência artificial, ela colocar em prática muitos projetos que eles têm. E tem que rezar para quem for dono desses projetos aí não querer escravizar a gente, né? Porque vai ficar de uma certa forma que nós não vamos ter o que fazer, entende? Eu vejo refinaria, tem lugar que a refinaria hoje é automatizada, trabalha uma pessoa só numa central que ela opera tudo. Aqui se fosse automatizar mais, seria difícil. Eu sou do tempo que trabalhei, para você abrir uma válvula, você tinha que ir lá embaixo e abrir a válvula ou fechar a válvula. Hoje você aperta um botão, uma solenoide fecha a válvula. Eu descia embaixo para coletar uma água, para mandar para o laboratório fazer análise. Hoje lá tem uns equipamentos que você aperta um botão, ele cuspe um relatório já com análise, entende? Então são coisas que, se eles quisessem, estaria o mundo mais automatizado. Mas o problema principal é a inteligência artificial. Isso vem com tudo e a gente não tem ferramenta para combater isso como será.
Quando eu fui citado, eu fui preso, a mídia que era inimiga da gente aqui explorou muito, né? Tanto jornal, televisão, rádio, a gente ficou com a imagem bem abalada. E quando você é absolvido, esse mesmo meio de comunicação, eles não dão espaço para você se defender da forma que eles deram quando eles condenaram a gente, entende? Mas sempre eles têm conotação política, né? O meu caso já foi resolvido. Eu fico vendo o caso do Lula. Foi condenado por causa do prédio em Guarujá. O Lula não é dono do prédio, ele não tem documento assinado dele. E como é que ele vai ser preso? Porque ele foi ver o prédio, né? Eles tinham uma cota do prédio, entende? Mas ele não quis. Mesmo depois de reformado, mostraram para ele, ele foi lá 2 vezes, mas ele não assinou o papel, não pegou. Está condenado. A questão do sítio eu conheço mais de perto, porque o sítio, quem comprou foi o Jacob Bittar, é do Jacó, ele passou para o filho dele, para o Fernando. Na realidade, ele queria dar esse sítio para o Lula. E ele falou com a Marisa sobre isso, que ele tinha um dinheiro para receber, como eu recebi também, num processo de anistia, que ele daria o sítio para o Lula. Porque sempre o Lula ia lá em Atibaia, no sítio do Paulo Okamoto. Aí, quando saiu o dinheiro que o Jacó ia comprar, ele foi lá conversar com a Marisa. Ela estava conversando com o Bulay, José Carlos Bulay. E quando o Jacó colocou, ela falou, pode falar que o Bulay é amigo. Aí, quando o Bulay falou, você vai comprar o sítio para ele, então nós vamos dar junto, tal. O Jacó falou, você que sabe. Mas ele nunca deu, né? E por isso que o Jacó pegou e colocou o nome dele, que o Lula não quis assumir. Falou, não, faz o sítio lá, tal, onde a gente vai frequentar. E ele está sendo julgado por esse sítio, que não é dele, nós conhecemos. Porque se for por esse caminho, não tem prova dele. Se você vê hoje a Intercept, né, divulgando o diálogo dos procuradores com o juiz Sérgio Moro, entende? Tem coisa pior que isso, entende? Lá está mostrando que houve realmente uma armação para prender o Lula. Por que, no caso do Lula, vale essas alegações e da Intercept não vale? Só porque foi obtida de forma ilegal? Acho que não é isso. Tem que ver os fatos. Fato é fato. Entende? Se o prédio era dele, teria que ter documento. Se o sítio é dele, tem que ter um documento. Não tem. Entende? O processo de condenação do Lula é um processo político que envolve a política do PT, né? O PT optou por fazer uma política de inclusão. Quando ele assumiu, ele tratou de fazer um programa voltado para Minha Casa Minha Vida, onde milhões de pessoas que tinham vontade de ter uma casa não tinham condições, ele deu essas condições. Ele fez os projetos do ProUni, onde milhares de jovens que queriam frequentar a faculdade não tinham condições, entende? Ele fez o Bolsa Família, porque só pode reclamar a Bolsa Família quem não conhece o Brasil. Se você vai para esse Brasil grande, interior ou periferia, você vê que tem tanta gente que vive aí com R$50, R$30, que não tem condições, entende, de manter uma família, não tem condições de comprar nem remédio. Então o Brasil, apesar de ser um país rico, a 8ª economia capitalista do mundo, 90%, você entende, do dinheiro do Brasil está na mão de 10%, entende? E os 90% pobres têm que viver com 10% que o Brasil tem. O Brasil é um país desigual, muito desigual socialmente. Então, essa política do PT de inclusão, de olhar para os mais pobres, isso não é aceito pelo capitalismo. E a elite brasileira é uma elite que não aceita. Ela não aceita você ter que pegar uma empregada doméstica, ter que registrar, pagar 13º, pagar férias. Eles não aceitam isso, entende? A elite brasileira sempre foi de explorar o brasileiro. Exploraram durante 300 anos os escravos e até hoje as pessoas de cor são consideradas escravos. Quando você faz uma política para ajudar, eles não aceitam. Então essa briga, no meu entender, é para tirar o PT da jogada, é para tirar o Lula dessa jogada e fazer esse programa que eles estão fazendo agora, neoliberal. Cada um por si e Deus por todos.
Não é isso, o Estado acho que tem que ajudar onde precisa ser ajudado. Mas essa briga vai longe ainda. É que o PT mudou muito, né? No início, a proposta era diferente. E, de repente, eles entenderam que se o PT ficasse nessa proposta, jamais ganharia um governo, entende? Aí eles foram para a conciliação, foram para o profissionalismo. Anti-PT eram os militantes, né? Entregavam os papelzinhos, entende? Fazia as camisetas, fazia o diálogo com a população. Depois essas coisas mudam tudo. Aí é marqueteiro que manda, que faz, que tudo. No fim, o resultado, o PT ficou longe da periferia, longe dos movimentos sociais, longe das favelas, entende? Mesmo ele fazendo um governo de inclusão, ele não politizou o governo dele. Então não adianta você dar, você tem que saber dar, você tem que saber conversar. A pessoa que está recebendo precisa entender porque está recebendo uma casa, está recebendo uma bolsa, entende? Essa politização que não tem, porque o Brasil ainda está longe. O Brasil, infelizmente, é um país analfabeto politicamente. Nós não entendemos ainda direto como é essa relação da política. Então. E o PT precisa mudar radicalmente, voltar para os movimentos sociais, para a periferia, conversar com a população, senão ele não tem um futuro promissor, não. Então, o jogo político tem que fazer, né? Agora, você não pode fazer da forma que foi feito, entende? Você tem que preservar certos princípios que o partido tinha. E, de repente, nós perdemos todos esses princípios. Aí eu sei porque meus amigos deputados, de repente, um deputado se achava que era dono de tudo. Não é, ele era dono do mandato, o mandato não era dele, teria que ser popular. E não foi, a gente fugiu muito disso. De repente, você via os deputados, candidatos, somente na época da eleição. O deputado era para estar fim de semana na periferia, nas cidades, né, onde ele for eleito, conversando, explicando o que se passa no Brasil, por que estavam fazendo essa reforma, né, da Previdência, vão fazer várias reformas. Tem que discutir com a população para entender por que está. Mas eles fugiram dessa discussão. São dois períodos distintos, né? Naquela época era diferente. A gente vivia já uma época que vinha de alguma coisa de novidade, né? Depois da guerra, e que não tinha chegado no Brasil ainda. A gente via as coisas, né, dos Estados Unidos, Europa, e aqui não tinha. Então, um período meio atrasado. Mas foi difícil porque o que você lia, que via fazer de livros lá fora, que você não podia ler. Os filmes que via lá fora, que não podia ter, entende? As reuniões que você podia fazer aqui, não podia. Era um período difícil e tal, entende? Nós mesmo, para fazer reunião de sindicato, era complicado. A gente sabe que sempre tinha olheiros aí vendo o que a gente fazia e tal. Mas pegamos um período já bem avançado, com a ditadura meio fraca já, que deu para a gente fazer alguns avanços. Até fazer a Constituição de 88, que foi uma Constituição muito cidadão, com muitos direitos, entende? Deu para fazer. Hoje, esse período de hoje já é um período dos fake news, né? Muita tecnologia, a internet está aí e tal. Entendo que é mais complicado, mas também você tem condições de trabalhar para tirar esse cisma, né, que o brasileiro tem ainda. É mais complicado hoje para você fazer esse trabalho, eu acho. Bem mais difícil hoje. Eu trabalhei um certo tempo na ditadura, uns 4, 5 anos, que para mim tá tudo bem. Eu não entendia nada, não lia jornal, entende? Não, sei lá, trabalhava, ia estudar. Para mim era normal. Fui entender essa questão depois que eu passei a fazer sindicalismo, entende? Então as pessoas que não entram um pouco na política, não entendem. Hoje as pessoas assistem um jornal nacional, eles não sabem interpretar a notícia, né? Você tem que entender essa questão. Então essas pessoas, para eles, não, naquele tempo era melhor, não tinha bandidagem, tinha mais segurança, realmente tinha tal, entende? Mas era outra época, não tinha. Eu passei aqui em Campinas,
300 mil habitantes, hoje tem 1.200.000. É diferente, entende? E, e essas pessoas acham bom, porque naquela época não tinha tanta malandragem, entende? Tinha mais seguro e tal. Mas eu acho que hoje é muito diferente. Hoje eu vejo o Bolsonaro cedo, acorda, chega lá com os jornalistas, ele fala um monte de bobeira e vai embora. E a gente fica o dia inteiro correndo atrás das bobeiras que ele fala, a imprensa, isso, aquilo. Eu já falei pro pessoal, não quero saber das bobeiras dele, entende? Nós temos que preocupar com outras coisas. Tem que preocupar em politizar o povo, tem que conversar com o povo. O povo tem que ir para a rua para a gente garantir mais liberdade. Você vê em pleno dia de hoje, eles estavam não deixando vender aqueles livros lá na feira do Rio de Janeiro, entende? Ainda bem que o Supremo entendeu e tirou a liminar e liberou. Não pode, no século que a gente está vivendo aqui, com essas questões de não pode isso, não pode aquilo. Cada um sabe o que faz, o cidadão tem que ser responsável por ele, pô. Entende? Por ele, pela família dele e tal. Não precisa o Estado querer ditar para você como que você deve viver, o que você tem que ler, o que você não tem. O Estado tem que preocupar com outras coisas. Educação, segurança, emprego, entende? A vida da pessoa tem que ter liberdade. A Petrobras é uma empresa completa para você trabalhar, né? Você sente falta dos amigos, sente falta, assim, da camaradagem que tinha lá. E é uma empresa que te oferece um bom salário, te oferece uma participação de lucro, assistência médica, odontológica, hospitalar, extensiva à família. Você tem uma certa estabilidade, se você trabalhou direito, cumpriu as regras dela, você não vai ter problema. Então, mesmo depois de aposentado, você tem um fundo de pensão que você paga. Então, praticamente, é uma empresa que quando você sai, seu salário praticamente é o mesmo que você recebia. É uma empresa que a gente sempre brigou para que todas as empresas fossem desse jeito. Eu fico preocupado hoje quando eles falam em privatizar a Petrobras. Preocupado por quê? Porque o Brasil é um país continental. O Brasil não é um paizinho, é um continente. E tudo que se faz aqui no Sudeste, aqui no Sul, para você levar para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, esses produtos vão de óleo diesel, entende? Se você vai trazer a produção lá do Centro-Oeste, do Norte, do Sul, para você exportar via os portos aqui do Sudeste, eles vêm de óleo diesel, entende? Então, você não pode privatizar essa questão dessa energia, deixar na mão do mercado. Isso não existe. O Brasil, se fizer isso, ele vai correr um sério risco. A gente já fez algumas privatizações que você pegar, por exemplo, hoje o celular. Todo mundo tem celular, mas o celular é o mais caro do mundo. Você tem um celular onde você não tem um controle de nada. Você compra um cartão e você não sabe quanto você gastou. Se você faz um pós, você recebe a conta, mas você não tem como comprovar se você gastou ou não gastou, entende? Então tem muita coisa que a privatização é boa, mas tem muita coisa que não pode. Comunicação não poderia jamais, energia não pode, petróleo não pode. E eu vejo com muita preocupação essa questão de privatizar a Petrobras. Vocês vão ver quanto vai ficar o preço do gás agora. Privatizaram. A tendência é subir o gás, entende? Assim como o governo tem que ficar na mão dele a questão do petróleo, porque o diesel tem que ter uma política. O Brasil optou em fazer um desenvolvimento rodoviário. Ele sucateou todas as hidrovias, né, sucateou as estradas de ferro, né, e não desenvolveu hidrovias, que você pode desenvolver estrada de ferro. Então, todo o transporte é feito rodovia. Isso não pode. Você vai em qualquer país aí na Europa, nos Estados Unidos, a grande parte dos transportes é via ferrovia. Quem tem condições de fazer hidrovia, faz hidrovia. Aqui é tudo na rodoviária. Então, essa questão de privatizar a Petrobras dificulta. O Brasil ele tem que fazer um subsídio do diesel, porque deixar no mercado, como é que você vai fazer um transporte daqui para Manaus, daqui para Belém, daqui para Cuiabá?
Muito difícil. Eu acho que é uma grande irresponsabilidade até discutir essa questão de privatizar a Petrobras.